na cara. E aí hoje foi a primeira vez que ele comprou o hidratante com o cheirinho que ele gosta, tem gostinho, com a decisão que ele tomou. Ele olhou vários lá, a moça veio, atendeu, conversou com ele, ele passou por aquele processo ali de comprar, então viveu a primeira experiência de compra da vida dele, assim, entre aspas, né, sozinho. E foi muito incrível, foi muito gratificante para mim. E aí eu cheguei aqui super feliz, super radiante, pensando, né, na carinha dele, nas feiçõezinhas dele. Depois eu vou colocar aqui para vocês alguns desses momentos ali, algumas fotos que eu registrei desses momentos. E comecei a pensar aqui, tomada de uma alegria, de uma gratidão muito grande. E aí eu decidi gravar para falar com vocês a respeito de valores. Eu sempre converso sobre isso com os meus clientes, porque é importante você saber quais que são os seus valores, o que te motiva, o que te norteia, quais que são os seus reais sonhos, quais que são os seus reais objetivos. Por quê, gente? Isso é muito importante para te ajudar a trilhar o caminho, para te ajudar a alcançar os seus objetivos, para minimizar os impactos de sofrimento, para minimizar as dores. Porque tem situações, tem momentos na minha vida que é difícil abrir mão de certas coisas, é difícil fazer certos investimentos, mas eu faço porque eu tenho os meus valores muito bem definidos. Eu sei exatamente o que eu quero para minha vida hoje. Eu abri mão de algumas coisas que as pessoas olham e pensam assim, meu Deus, ela é louca, se fosse eu não faria isso. Mas eu abri mão porque eu não estava bem, porque eu não estava feliz, e agora eu estou. Mesmo indo contra o senso comum, vamos dizer assim, ou que é definido hoje como sucesso diante da sociedade. Porque os meus valores hoje são norteados pela família. Os meus valores hoje são norteados nas crenças de estar com os meus filhos, do que eu ganho hoje, eu quero ganhar para gastar com eles, para estar com eles, para proporcionar momentos em famílias juntos. Um outro valor que me norteia, e antes de eu falar desse valor, eu quero deixar aqui, pai, mãe, amo vocês, obrigada por tudo que vocês fizeram por mim, obrigada por se esforçar para me dar educação, por me ensinar valores, mas uma coisa que vocês não me ensinaram foi educação financeira. Então eu não tive educação financeira na infância. Isso é uma coisa que hoje eu tento trabalhar com os meus filhos, tento ensinar para eles, porque o fato de eu não ter complicou muito a minha vida em diversos momentos, e tem coisas que complicam até hoje. Então, educação financeira, se você pode ensinar para o seu filho desde a infância, comece. Quanto mais cedo começar, melhor. Melhor para o seu filho. Quando ele crescer, ele vai saber administrar o dinheiro dele, ele vai entender as emoções dele ali envolvida com as compras, com os investimentos, com os projetos, com os planos dele. E isso a gente começa a introduzir lá no início da primeira infância da criança. E eu não tive absolutamente nada disso, muito pelo contrário. Nesse quesito, meus pais foram péssimos exemplos. Os valores, para você saber quais são os seus valores, você precisa entrar um pouco no autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa entender as suas emoções, você precisa entender por que você sente determinadas coisas e ir trabalhando aos poucos. Eu acredito, na minha percepção, em muito material que eu já estudei, que eu já li, que o autoconhecimento é um processo contínuo, porque nós estamos em constante mudança. Vai evoluindo como pessoa, vai evoluindo como ser humano, vai evoluindo financeiramente, vai evoluindo profissionalmente. Esse é o curso natural das coisas. E aí, à medida que você vai viver nesse processo de evolução, automaticamente você vai se transformando. Então, coisas que você entendia em você em um tempo atrás, hoje já não vai fazer mais sentido. Então, a busca de autoconhecimento, ela é contínua, porque nós estamos em transição a todo momento. O nosso mundo, o meio que a gente vive hoje, ele está em constante mudança a todo momento. Então, se a gente não se adapta às mudanças lá fora, se a gente não
busca o autoconhecimento para entender o impacto dessas mudanças dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, nós vamos ficar parados e vamos nos perdendo de nós, perdendo dos nossos objetivos, nos perdendo da nossa meta. E aí tudo se torna sacrifício, tudo se torna sofrimento. Porque quando você tem os seus valores bem definidos e você faz as suas metas para você, porque você realmente acredita e não porque vai impactar para as pessoas lá fora, não porque vai impactar no mundo lá fora, então você tem uma garra diferente, uma vontade diferente de alcançar os seus objetivos, de conquistar novas coisas na sua vida. Então, o insight que eu queria deixar era esse. Primeiro, busque estar presente o máximo que você conseguir na vida dos seus filhos, construir memórias, entregar para eles uma infância saudável. E não tem infância saudável melhor do que pai e mãe presentes. Mas nem todo mundo consegue ter esse privilégio que eu tenho. Então eu sou muito grata por isso, mas eu entendo que nem todo mundo consegue ter essa realidade. Mas dentro da sua realidade, faça o melhor que você puder para estar presente na vida do seu filho. E para ele, não faz diferença o creme que você comprou, para ele não faz diferença o brinquedo que você comprou. Para ele vai fazer a diferença a experiência de ter feito uma compra com a mamãe, de ter feito uma compra com o papai. É isso que vai fazer a diferença para ele. Hoje eu vi o mesmo processo com ele, de ir lá, comprar, ensinar o valor do dinheiro, trazer para casa, ensinar ele a usar e falar: filho, a gente tem que ter zelo pelas coisas, porque o tempo da gente vale dinheiro. Quanto mais você precisa se empenhar para trabalhar e ganhar dinheiro, menos tempo você tá com a família. Então você precisa dar valor nisso. E essa é o outro insight. Tempo é o bem mais precioso que nós temos. O tempo é mais precioso até que o dinheiro. Porque o tempo que você perde, você não consegue repor. E o dinheiro que você perde, você consegue repor. É possível. Dá trabalho, é difícil? Mas é possível. É muito possível você recuperar. Agora, o tempo que você perdeu, esse não tem como recuperar. Então, o nosso bem mais precioso não é o dinheiro. O nosso bem mais precioso é o tempo. E aí fica a reflexão. Como você tem gastado o seu tempo? Você tem investido o seu tempo só em ganhar dinheiro? Você tem investido o seu tempo só em conquistas materiais, em conquista de bens, em se desenvolver para mostrar para outras pessoas que você é bem sucedido? Ou você tem usado o seu tempo de forma equilibrada, buscando crescer financeiramente, mas também buscando crescer como ser humano, buscando entender que está presente na vida das pessoas que você ama e se fazer presente na vida dessas pessoas também é importante. Então fica aqui a minha reflexão.